O longânimo é grande. Deixa eu chegar? 14:29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Vamos aqui destrinchar essa passagem. Olha só, meu irmão. Longânimo é o paciente, tá bom? Paciente o quê? Aquele que está lá no hospital? Não. Paciente ter paciência, certo? Digamos assim, uma definição dessa palavra, longânimo, é ser paciente. Isso é longanimidade. E quem é longânimo mostra que tem o quê? Entendimento. Mostra que é uma pessoa que é sensata. Mas o que importa não é o longânimo. Hoje a gente não vai falar da paciência. O que importa é a segunda parte. Mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. É esse segundo aqui que é o tal do impulsivo. O impulsivo é exatamente essa pessoa de ânimo precipitado. O que significa precipitado? É colocar o carro na frente dos bois. É fazer algo sem pensar. E essa impulsividade ela se manifesta na vida da pessoa de diversas maneiras. Tem gente que é impulsivo no consumo. É impulsivo no consumo. Está passando em algum lugar, viu um negócio, foi para cá, não quer nem saber o preço, vai lá e compra. Não sabe qual que é o saldo do cartão de crédito, não sabe se a prestação vai caber no orçamento da família, só vai lá e compra. Outro impulsivo é a pessoa que está ali, né, de repente vê uma oportunidade, né, de se dar bem, vai lá e encara sem avaliar os riscos que isso traz. Por exemplo, né, contrair um empréstimo, isso acontece quando a pessoa está na fila ali para pegar o benefício, vê um pessoalzinho com pranchetinha para ficar oferecendo empréstimo, né? Aí a pessoa já fala assim, vou te emprestar aí tantos mil reais. Aí a pessoa já cresce o olho no negócio, vou poder fazer isso. Mas nem se atenta para a prestação, não se atenta para tudo que vem depois, né? Vai lá e contrai um empréstimo. Outro tipo de impulsividade é a pessoa que deixa, né, o calor que vem aqui no estômago se aflorar. Está ali, né, fazendo alguma coisa e de repente uma pessoa pisa no pé dela. Ela não se conta, ela já vai, né? Pisou no meu pé, né? Tem muita gente que tem um comportamento precipitado também nas relações. Isso é muito sério, muito grave. A pessoa olha a outra e já fica apaixonada, já acha que o amor da vida, já está pedindo casamento, já está aceitando casamento, já está marcando data, ou às vezes nem for, nem vai no cartório, né? Já aluga o caminhão de mudança, né? Já aluga o apartamento, já vai ficar junto. Pensa que às vezes a pessoa não é tão parecida com ela assim, né? Às vezes não é a pessoa ideal, vai e faz. Isso tudo são o quê? Exemplos de impulsividade. E a impulsividade, olha só, precipitado, ele exalta o quê? O que ele mostra com isso? Loucura. Mas não é uma loucura mesmo? A pessoa que compra uma coisa que não pode pagar. Loucura. Uma pessoa que pega um empréstimo que não pode, né, honrar. Loucura. Uma pessoa que se relaciona com o outro sem ponderar os prós e os contras. Loucura. Uma pessoa que tudo que vem aqui no estômago ela bota para fora. Loucura. E meu irmão, minha irmã, é uma chave poderosa do pecado. Concorda comigo? A pessoa que não tem autocontrole é uma pessoa que ela está sempre refém do quê? Do que o corpo fala. A carne diz, ela vai e faz. Meu irmão, a carne conspira contra o Espírito. Então a pessoa que age desse jeito, meu irmão, com certeza está sempre inclinada a pecar. Seja que falou que não devia, seja que assumiu um compromisso que não consegue honrar. A palavra de Deus diz: nós não podemos dever nada, só o amor. Então a pessoa que contrai empréstimo fica devendo e não paga, vai esquecer. Isso não é índole de crente, isso não é postura de crente. Pastor, mas hoje em dia está errado. Está errado? Mas todo mundo, não importa, meu irmão, você é diferente. Amém? Então,
essas coisas a gente não pode transigir. E agora que está aqui a chave. Algumas pessoas são mais inclinadas a essa impulsividade que outras. Tem gente que tem mais essa propensão de fazer as coisas sem pensar. E essas, então, todo mundo tem que vigiar, né? Para não tomar nenhuma atitude impulsiva. Todo mundo. Por exemplo, dicas. Passou no shopping, viu uma coisa que você quer? Vai para casa, dorme, ora. Se no outro dia você ainda está com vontade, você se dispõe a trocar de roupa, aí no shopping de novo para comprar, então você compra. Mas não vai na hora de esticar a mão e pega, não. Empreste. Te oferecer, me dá aqui um folder, eu vou levar para casa. Eu não sei nada dessa matemática. O pastor está aí para isso. Pastor, me ofereceram um empréstimo. O senhor me ajuda a ver se vale a pena? Pastor economista não, mas pastor corre atrás. Então vamos abrir a internet e vamos estudar esse negócio aqui. Você já ouviu falar em juros compostos? Porque aí o cara fala, a taxa de juros é 2%. É 2% sobre 2% sobre 2% sobre 2% sobre 2%. No final é 2%. Então assim, vamos fazer a fórmula do juro composto. Vamos ver se vale a pena mesmo. Você vai conseguir segurar no teu orçamento essa prestação? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Todo mundo tem que vigiar. Todo mundo. Todo mundo. Ah, eu tenho uma inclinaçãozinha para aquilo. Você já questiona no seu. Eu posso ou não posso? Devo ou não devo? Agora, tem gente que é impulsiva. E essas não é que elas têm que vigiar eventualmente, elas têm que vigiar do abrir dos olhos ao fechar dos olhos o dia inteiro, até aprender a se controlar. Estão entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Às vezes essa palavra não é tanto para você, mas pega, retém essa palavra, você vai ter que ensinar para alguém. Quem não controla o seu ânimo, quem é precipitado naquilo que, nessa impulsividade, exaltar loucura. Se coloca em situações destrutivas. Então nós vamos falar de um exemplo aqui. Um exemplo. Um homem que vivia ao lado de Jesus e que a Bíblia ela mostra claramente que ele tinha essa inclinação à impulsividade. Essa inclinação à impulsividade levou ele diversas vezes a situações difíceis. E a gente olhando para ele pode aprender a não errar o que ele errava. De quem que eu estou falando? Do apóstolo Pedro. Acho que mesmo que eu tivesse falado não, todo mundo já adivinhou, né? Apóstolo Pedro. Vamos lá? Primeira demonstração de impulsividade de Pedro e sua consequência. Marcos capítulo 9, verso 5. Eu não estou enxergando o curso. Dá para ver aí, não? Marcos 9, 5. Nove, 5. Vamos lá, vamos contextualizar essa palavra. Jesus Cristo, em certo momento, chama aqueles discípulos mais próximos e vai até um lugar especial. Nesse lugar especial aparecem dois dos principais nomes do Antigo Testamento. Um representando a lei, outro representando os profetas, cuja composição é a Tanakh, a palavra de Deus no Antigo Testamento, como Jesus na época conhecia, Hoje em dia a gente chama de Antigo Testamento, na época se chamava Tanakh. Quem são esses? Moisés e Elias.
Naquele momento, Pedro estava entre os mais próximos de Jesus e viu aquela cena. Pedro, um homem impulsivo, que não se controla, não pensa antes de fazer as coisas, acaba fazendo uma sugestão totalmente esdrúxula. Vai lá. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Meu irmão, faz sentido isso aqui? Ele está na presença da glória de Deus e ele está pensando em fazer barraca para o Elias habitar. Barraca, né? Tenda. Ele, Jesus e Moisés. Sabe quando é aquele negócio tipo assim, pensa antes de falar, irmãozinho? A impulsividade leva a pessoa às vezes a manifestar coisas que são absurdas. Agora, quando isso acontece, vem uma consequência. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Nesse momento, Pedro mostra que ele simplesmente não estava entendendo nada. Ele expõe uma ignorância, a qual ele não precisava expor. Bastava ficar quietinho, bastava pensar antes de falar. Aqui, meu irmão, minha irmã, não tem nenhum grave problema. Mas dependendo do contexto em que você está, sim, isso pode causar um dano na sua vida. Você está numa situação, por exemplo, você está negociando um contrato. Às vezes você fala a palavra errada na hora da negociação, pode fazer um negócio errado. Você pode estar, numa entrevista de emprego e falar o que não deve e não conseguir o trabalho. Você pode ter um amigo que você então acha que pode ser sincerão, que pode falar tudo que está dentro de você, e a pessoa ficar magoada e deixar de ser seu amigo. Cuidado, meu irmão. Pensa antes de falar. Uma característica do impulsivo é falar sem pensar. Pedro aqui está falando sem pensar. Ele está mostrando ignorância, pois não sabia o que dizia. Ele não sabia o que ele estava falando, ele estava falando bobagem. Amém? Tanto é que a gente lê agora essa palavra e fala o que Pedro estava pensando com isso. Qual é o objetivo dele? Amém? Então, cuidado. A impulsividade leva o sujeito a não pensar no que fala. Em alguns momentos isso pode ser extremamente danoso para a pessoa. Segundo, vamos para Mateus capítulo 14, verso 25. Mateus 14, 25. Passagem muito conhecida. Amém? 14, 25. Vou ler a passagem toda que vocês vão entender o contexto, vocês vão lembrar. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Aqui é a famosa passagem que Jesus caminha sobre as águas. Você já sabe onde isso vai dar lá com Pedro, não sabe? Vamos lá. Olha a outra característica da impulsividade de Pedro. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma? E gritaram com medo. 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Então Pedro estava dentro do barco, viu Jesus vindo andando sobre as águas, se empolgou e disse: ô Senhor, se é o Senhor mesmo, me chama para eu também andar sobre as águas. Meu irmão, minha irmã,
Cuidado com o que você deseja fazer. Antes avalie se você tem condições de fazer. Outra característica do impulsivo é agir sem avaliar as consequências. Será que Pedro ponderou adequadamente para saber se será que eu tenho condições de fazer isso? Vamos ver o próximo. E ele disse: vem. Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Começou dando tudo certo. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Meu irmão, minha irmã, Pedro tinha condições, ele já estava com aquela fé suficiente para conseguir fazer o sobrenatural? Não. Ele se empolgou com a situação, porque eu fico imaginando, né? Mas você vê o Jesus andando sobre as águas, é uma cena empolgante mesmo, né? E aí Pedro não pensou, não ponderou, não refletiu e simplesmente quis fazer igual. Falou: Senhor, deixa eu ir aí também. Jesus disse: não, pode vir. Por quê? Porque é possível, tudo é possível aquele que crê. Jesus não ia falar não faça. Jesus falou: pode fazer. Crê, faça. Mas Pedro cria o suficiente? Não. Então ele começou andando, mas aí veio um vento, ele se amedrontou e afundou. Olha o que a atitude impulsiva pode levar a pessoa. Pedro colocou em risco a sua própria vida. Está claro, meu irmão? Você está entendendo aqui o traço da personalidade impulsiva? Fala sem pensar, age sem ponderar, age sem saber se tem as condições. Amém? Ah, eu quero tanto aquilo, eu quero tanto aquilo. Meu irmão, você tem condição? Porque a pessoa às vezes ela olha, né? Ah, eu quero comprar uma casa no bairro tal. Você já calculou o IPTU? Você está levando em consideração o IPTU? Ou eu quero comprar aquele carro. Você já pensou no IPVA? Já pensou no seguro? Ou você vai comprar o carro para ficar devendo IPVA, ou vai comprar o carro, não vai ter um seguro, depois alguém leva e você fica sem nada. E ainda com a prestação, né? Tem que pensar se você tem condição de fazer. Amém? Eu estou aqui focando muito na questão financeira, meu irmão, porque eu estou falando para os santos, amém? Vou ficar aqui também falando de coisas que são óbvias, né? Por exemplo, um convite para um lugar que não deve ir, né? Empolgar com um barzinho, empolgar com boate, isso aí não precisa nem falar, né, irmão? Ah, eu vou lá no barzinho, porque eu senti vontade. Não, né, meu irmão? Isso aí não vou nem tratar. Eu estou falando com os santos, amém? Nesse caso aqui, Pedro está mostrando mais uma vez a impulsividade dele, colocando em risco a sua própria vida. Tudo bem, Jesus estava lá para salvar ele. Mas eu não estou falando de Jesus, eu estou falando do Pedro. Por que só Pedro fez isso? Cadê João? Cadê Mateus? Cadê o Tiago? Ninguém fez isso. Por quê? Porque Pedro se diferenciava dos outros do seu ímpeto impulsivo. Ele queria se jogar. Aliás, meu irmão, parêntese. Esse negócio de se jogar na nossa sociedade lá fora virou uma coisa meio bonitinha, né? Se jogue, né? Se jogue, faça, aconteça. Isso aí não cabe para cristão, não. Se tem uma coisa que o cristão não faz é se jogar. Cristão não se joga. Cristão pensa muito antes de fazer. Se não pensa, tem alguma coisa errada com a tua fé. Porque um dos frutos do Espírito é temperança. Temperança é autocontrole. Tem esses coaches que ficam falando assim, né? É bonito, parece, né? Ah, eu sou um grande empreendedor, quebrei 5 vezes. Que lindo, ele quebrou 5 vezes. Parece que é elogio. Eu, quando eu ouço alguém falar que quebrou 5 vezes, eu fico com pena do cara, né? Mas do cara nem tanto, fico com pena da família desse sujeito, né? Quebrou 5 vezes. Será que ele conseguiu lá manter o pão de cada dia dentro de casa? Qual é a pena em cima dos filhos por quebrar 5 vezes? E aí vem os caras e falam assim, né? Não, mas você tem que arriscar tudo.
eu hipotequei a minha casa, eu vendi o meu carro, eu tirei meus filhos da escola. E você não fala não, né? Eu cancelei o plano de saúde. Você não fala não, né? Ainda mais quando se trata do arrumo da casa. Não se joga não. Isso é bonito aí para o mundo lá fora, que leva as pessoas para o precipício. Crente, meu irmão, se não tem condição de construir a torre, ele não começa a obra. Primeiro ele calcula. Pedro não calculou os atos dele, simplesmente se jogou e quase afundou. Terceiro, vamos agora para João capítulo 18, verso 10. João, quarto evangelho, capítulo 18, verso 10. Desculpa, capítulo 18, verso 10. 18, 10. Esse contexto aqui, Jesus está orando, se preparando para ser preso. Ele já tinha realizado a Santa Ceia, em algumas ocasiões já tinha explicado o que haveria de acontecer com ele, de que ele seria preso, de que ele seria torturado. Os discípulos já sabiam que isso estava para acontecer. Pedro, inclusive, tinha falado, não trouxe a palavra hoje, não poderia ter podia ter trazido também, que o Pedro falou assim: não, Senhor, eu não deixarei que o Senhor seja martirizado. E Jesus falou: sai de mim, Satanás. Podia ter trazido essa palavra também, outra característica, outra demonstração dessa impulsividade de Pedro, querendo dar lições para Jesus. Meu Deus, né? Não pensa antes de falar mesmo. Mas nesse caso aqui, Pedro já está consciente do que vai acontecer. E aí, quando chegam os soldados para prender Jesus, ele tem essa reação aqui. Ele que já tinha passado 3 anos na presença de Jesus, vendo Jesus ensinar, vendo Jesus dizer que não é por espada que feriremos, que quem fere com espada será ferido por espada. Jesus já tinha mostrado isso várias vezes, dizendo que se bater uma face oferece a outra. Mas olha a reação de Pedro, que não pensa. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Jesus mandou Pedro ficar armado e defendendo ele. Falou assim: Pedro, vem cá, você vai ser meu guarda-costas. Mandou ele fazer isso. Jesus falou: vai lá e treina ali naquele tronco ali para você virar um esgrimista, você aprender a usar a espada. Falou isso? Não, Jesus deu a ele comissão para determinar que os demônios saíssem e que as pessoas fossem curadas. Essa é a comissão que Jesus deu. Não deu nenhuma comissão militar para ele. Ele está agindo de acordo com o quê? Com a própria mente, impulsivamente, sem avaliar os resultados de sua ação, sem pensar. E aí ele corta a orelha do mal e toma uma repreenda. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Ou seja, nessa frase Jesus mostra categoricamente que Pedro já sabia que isso ia acontecer, né? Jesus não está falando uma novidade, ele está falando: eu já não te avisei que eu vou ter que passar por isso. Bainha essa espada, para de fazer bobagem, Pedro. Depois ele vai e cura o mal. Mais uma vez Pedro age sem pensar. Meu irmão, minha irmã, às vezes a pessoa age sem pensar, mas Jesus não está ali para colar a orelha, né? Palavra dita, seta lançada, não volta. Empréstimo contraído, tem que pagar. Comprou, não dá para devolver. Fez, já era, meu irmão. Não tem volta. Por isso o pai pensa. Naquele momento Pedro devia ter o quê? Olhado para Jesus. E aí, Jesus, o que é para fazer? Não é sair agindo com a sua própria cabeça. É para isso que tem a palavra, meu irmão. Não é para você sair agindo como você quer.
Não é você agindo de acordo com os seus pressupostos, como você acha que deve ser. Tem dúvida? Vai para a palavra. Eu fico imaginando, Pedro devia ter ficado muito angustiado ver aquela cena, Jesus sendo preso, eu imagino. Justificado. Por mais que a gente está preparado para uma situação, é na hora que a gente vive a situação que a gente está ali sob as pressões e que a gente tem que dar uma resposta. E nesses casos, meu irmão, não é para improvisar, não. Olha para Jesus. Pedro tinha que ter olhado para Jesus, prestado atenção. Se Jesus vai me dar a ordem para desembainhar essa espada ou não. Se Jesus não falou para fazer, não faz. Se Jesus não confirmou que você tem que ficar com essa pessoa, meu irmão, não haja por paixonite. Se Jesus falou para você não fazer essa sociedade, não faça, não celebre o contrato com essa pessoa. Se Jesus não confirmou que esse aí é seu amigo confidente, retém a tua língua, não fique contando teus segredos não. Tá claro, meu irmão? Ah, mas essa pessoa é tão bacana. Quanto tempo você conhece ela? Uma semana. É meu melhor amigo. Para. Não pode. Vai pensar aqui em vocês também, quando forem contratar alguém, os empresários, por exemplo, né? Chegar para a pessoa e falar assim: não, vem trabalhar comigo que você vai crescer, progredir e ficar milionário. Tem gente que faz isso, tem? Para tentar estimular. Cuidado, que você coloca na vida da pessoa, depois ela vai te cobrar. Não, vem trabalhar para mim que eu vou te pagar X, Y. Ah, velho, não vai dar. Fiz a minha conta aqui, não vou conseguir. Meu irmão, você já está com problema, inclusive, legal agora. Você já viu a pessoa quando vai comprar um bem? Você acha que pode chegar e dizer: eu vou comprar uma casa, por exemplo. Vou comprar, daqui que eu vou assinar a proposta. A proposta vincula, meu irmão. Se você não fechar o negócio, você tem que pagar 10%. Não é assim, Zé? Cuidado, irmãozinho. Olha para Jesus, ora, confia, depois age. Quarto evento, nós vamos lá para Marcos capítulo 14, verso 29. Marcos 14, 29. Então, olha lá, Pedro falou que não devia e passou vergonha. Podia ter dado um problema maior, né? Nesse contexto aqui só foi vergonha. Pedro se lançou para fazer o que ainda não tinha fé suficiente para fazer, quase afogou. Ficou a vida nisso. Quase afogou. Pedro foi lá e sacou a espada sem ter tido a orientação de Jesus, quase deixa a pessoa, o outro homem lá sem orelha, pro resto da vida. E aqui ia dar problema para ele. Vocês não acham que Pedro seria processado, seria preso junto com Jesus? E aí como é que ia ficar a igreja depois que precisava de Pedro? Graças a Deus Jesus estava lá para colar a orelha do homem. Então se Jesus não confirmou, não faz. Pedro quase coloca aí o próprio plano de Deus em risco. E agora olha o que acontece aqui. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Qual é o contexto dessa palavra aqui? Jesus está explicando que ele vai ser martirizado, que ele vai ser traído. E aí Pedro quer ser o diferentão. Não, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu ficarei com o Senhor até o fim. Para quê, Pedro? E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante, 2 vezes, 3
você me negar. E depois Pedro ainda insiste. Meu irmão, Pedro negou ou não negou Jesus? A impossibilidade de novo. Jesus perguntou para Pedro: você ficará comigo até a cruz? Jesus pediu para ele falar, pediu para ele se manifestar? Não, é um homem impulsivo. Fala sem pensar, age sem pensar, se compromete sem pensar. Está se comprometendo ou não está? Não, Senhor, eu vou para a cruz com o Senhor. Será que ele parou e pensou o que é a cruz? A dor da cruz, o problema que é a cruz? Não. Já foi se manifestando. E aí Jesus teve que, passar nova descompostura em Pedro. Ei, Pedro, baixa a bola. Você mesmo vai me negar 3 vezes hoje. Hoje, não é amanhã, não é hoje, agora. Horas depois dessa tua fala. Meus irmãos, está ficando claro o que eu estou querendo aqui, pelo Espírito, falar com vocês? Tem gente que tem isso como característica que ela vai sempre errando nisso aí. Mas, meu irmão, nenhum de nós está isento em ter ações impulsivas. Pedro é um impulsivo. Pode ser que você não seja um impulsivo no dia a dia, mas em algum momento você pode ter uma ação impulsiva. Tem que vigiar. Porque o que Pedro está colocando em risco aqui, meu irmão, minha irmã? Para pensar. Olha só. Ele falou que não devia, passou para a história como ignorante, bobão. Vou fazer uma tenda para Moisés. Depois ele se lança no mar, quase morre. Depois ele quase corta a orelha do mal. Podia ter ido para a cadeia e não teria Pedro para a igreja. Não olhou nem para Jesus, o rei que tem que mandar. E agora ele fala que ele vai com Jesus para a cruz e fica sabendo que vai negar Jesus. Se a pessoa nega Jesus, ela cai da fé. Não é isso? Então aqui ele está colocando a salvação dele mesmo. Salvação. Eu podia trazer a palavra, continuar aqui, de dizer que Pedro ficou pertinho lá tentando olhar para Jesus, o que estava acontecendo com Jesus. Ficou ali na rodinha da fogueira, esquentando a mãozinha dele. Jesus mandou ele ir para lá. Jesus mandou ele ficar na espreita. Curioso, impulsivo. Aí o povo foi para cima dele. Esse daí é Galileu. E não sou. Não, esse estava andando com Jesus. Não estava. Nem conheço esse homem. Meu irmão, se não tivesse lá, ele estava negado. Quase que ele perde a salvação. Vai querer ser um machão, o curioso. Não, vou ficar perto do perigo, que comigo não tem problema. Não? Negou Jesus 3 vezes. Meu irmão, só tem um que é todo poderoso. Nós somos servos. Nós fazemos aquilo que nos é mandado. Só tem um rei. Nós somos súditos. Coloquemo-nos no nosso lugar. E a gente vai errar. Mas ele só querer ser impulsivo. Reagir conforme a sua mente. Quase perde a salvação. Pastor, mas por que essa ordem? Não é pior perder a vida? Claro que não, né, meu irmão? Se Pedro afogasse ele, tudo bem, ele ia para o paraíso. Estava com Jesus. Agora aqui, meu irmão, é ranger de dentes para a eternidade. Não sejamos impulsivos. E a última passagem. Está lá em João 21:7. Meu irmão e minha irmã,
Uma coisa é ansiedade. Ansiedade é um demônio. Repreende e tira da tua vida. Impulsividade é um traço de personalidade. As pessoas que nascem com essa tendência, isso faz parte dela. Ela não vai poder repreender isso, não é um demônio, porque é ela. Então ela não pode tirar isso dela, é dela. Isso significa então que ela vai se entregar? Não, ela precisa controlar essa impulsividade. Vou melhorar até a fala, ela precisa canalizar essa impulsividade. Amém? Tem gente aqui que é mais o que? Impetuosa. O que é impetuoso? Destemido, arrojado, né? Se você for querer ser destemido e arrojado para cima da palavra de Deus, batendo de frente com a palavra de Deus, você vai se dar mal. Mas se você pegar esse seu arrojamento e canalizar conforme a palavra, você é uma arma na mão de Deus. Tem gente, por sua vez, que é mais melancólica, mais tranquila, mais pacata. Se essa tranquilidade, essa mansidão for para abrir o ouvido e ficar ouvindo o diabo, ela vai entrar em depressão, vai ser uma pessoa triste, angustiada, amargurada. Mas se ela pega a palavra e deixa a palavra canalizar essa tranquilidade dela, ela é uma arma na mão de Deus. Pedro era impulsivo, alguns de nós são impulsivos. Isso é um traço da personalidade que vai sair dela. O que a pessoa não pode fazer é se entregar à impulsividade. Não, ela precisa se armar através da palavra de Deus para ver o que essa impulsividade pode trazer para o reino de Deus. O que essa impulsividade pode fazer com que ela seja uma pessoa mais útil. E Pedro tinha uma coisa, não é à toa, ele é o mais falado dos discípulos durante os evangelhos. Por que Pedro, no final, e a gente sabe pelo lado da apóstolo, se torna o líder da igreja? Por quê? Porque essa característica dele, se bem trabalhada, levava à construção da igreja. Vocês estão entendendo, levando? Porque, por exemplo, eu não trouxe essa passagem aqui, mas quando Pedro está lá em Pentecostes e veio o Espírito Santo, ele foi o cara que subiu e começou a pregar. Naquele momento, a impulsividade de Pedro, ela estava sendo dirigida pelo Espírito e ele fez a diferença. Centenas de pessoas se converteram. Amém? Mas ele colocou naquele momento, depois da maturidade da fé, a impulsividade na mão de Deus. E Deus transformou a maldição em bênção. Nessa última passagem, não é à toa que está aqui no finalzinho do Evangelho de João. Pedro mostra mais uma vez a sua impulsividade, mas nesse momento, uma impulsividade positiva, uma impulsividade inspiradora. Até que os atos de impulsividade de Pedro só trouxeram danos e prejuízos e riscos. Mas aqui no finalzinho do Evangelho de João, Pedro se atira de tal maneira que nos mostra algo brilhante, limpo, iluminado. Uma forma como uma pessoa impulsiva ela pode transformar essa impulsividade dela numa bênção. Acompanhe comigo. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: desculpa. Isso. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor? E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Meu irmão, atenção, olha só. Essa passagem está no contexto do quê? João, Pedro estão no barco, pescando, lá na Galileia. Jesus já tinha ressuscitado, já tinham visto Jesus em Jerusalém. Mas agora estão na Galileia, estão lá pescando. E aí, em certo momento, eles olham para a praia e veem Jesus. João reconhece Jesus e pergunta, né? Então aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ali, desculpa, ele perguntou, Jesus ele disse para Pedro: é o Senhor, reconheci.
Quando Pedro então fica sabendo que Jesus está na praia, o que ele faz? Ele estava no barco, pescando. O que ele faz? Ele larga tudo, cinge o seu corpo e pula no mar. Ele vai nadar na direção de Jesus. Meu irmão, qual o contexto dessa passagem aqui? O contexto dessa passagem é que Pedro tinha negado Jesus por 3 vezes. Pedro ainda tinha um negócio no coração dele, daquilo que ele tinha feito. Ele já estava vendo Jesus. Ele foi no sepulcro vazio, viu que Jesus já não estava lá. Depois ele estava reunido com outros em Jerusalém e viu Jesus se manifestar. Ele não duvidou, quem duvidou foi Tomé. Ele está ali no meio, mas até aqui Pedro não tem protagonismo, ele está calado. Eu fico imaginando, ele está aqui com aquilo na cabeça, eu pequei. E de repente ele está lá na Galiléia, pescando. Daí João, eles veem um homem lá na praia, João reconhece é Jesus. O que Pedro faz? Se atira no mar. Ele não fala, vamos parar, gente, vamos aqui orientar o nosso barco, vamos aqui aproveitar o vento, tentar, pega o leite. Não, ele não quer nem saber, meu irmão. Ele simplesmente pula no mar, do jeito que estava, de qualquer jeito. A Bíblia fala, ele estava nu. E ele nada na direção de Jesus. Meu irmão, aqui está um ato impulsivo positivo. Que ato impulsivo positivo é esse? É que Pedro não fez meias palavras, Pedro não criou subterfúgio, Pedro não criou nenhum obstáculo entre ele e Jesus. Ele viu que Jesus estava lá e não queria saber as consequências, se alguém ia pegar o barco e levar, se ele ia perder os peixes, se ele ia se afogar. Agora não é hora de mentir, agora não é hora de ponderar, agora não é hora de fazer nada, senão ir ao encontro de Jesus, com tudo que eu tenho. Se for para morrer nesse trajeto, eu vou morrer. O que importa é que Jesus não vai sair do meu campo de visão. Ele morreu e ressuscitou. E eu só tenho essa oportunidade. Então eu não vou perder essa oportunidade. Eu vou lá, meu. Essa impulsividade santa. Aquela que não mede consequências para ficar junto com Deus. E olha o que acontece na sequência, meu irmão. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima do pão. E pão. Disse-lhes Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: olha só, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito 3ª vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro então foi ao encontro de Jesus. Pedro, nesse caso, se atirou na direção certa e teve a oportunidade de ter uma conversa com Jesus, que pediu a ele: apacenta as minhas ovelhas. Olha que Jesus pergunta 3 vezes: tu me ama? Ele diz sim. Lembra a primeira? Conhece Jesus? Não. Você me ama? Sim. Conhece Jesus? Não. Você me ama? Sim. Conhece Jesus? Não. Você me ama? Sim. Está perdoado. Apacenta as minhas ovelhas. Lidera a minha igreja. A tua impulsividade que tanto dano te fez, você aprendeu. Apacenta as minhas ovelhas. Porque essa sua impulsividade agora é necessária.
essa sua forma de ser agora é necessária, porque ela está sob o comando de Deus. Porque agora essa impulsividade está canalizada para o lugar certo. O saltar no mar na minha direção. O não ter medo de encarar porque eu errei. O fato de eu não abrir mão de estar na presença de Jesus para ter a bênção dele. Perdão. Isso está bom. Isso é certo. Então aquela coisa que às vezes o irmão tem de se atirar, isso tem que ser colocado na mão de Deus. E Deus transforma essa maldição numa bênção. Pedro, que entre todos é o apóstolo que mais mostrou erro, que mais mostrou falha, no final do Evangelho de João se torna o líder da igreja, o protagonista da primeira metade do livro de Atos dos Apóstolos. Então, meu irmão, minha irmã, irmã Maria, irmã Lenice, irmã Walter, irmão Juarez, irmão Jonas, irmã Aline, irmã Yasmin, Mariana, Zé Hélio, Alice, Oleg, Lara daqui a pouco vai entender. Não vamos deixar que as nossas personalidades ditem o que nós seremos. Coloquemos o que nós temos na mão de Deus e deixa Deus moldar para o bem aquilo que Ele nos deu. Amém? Glória a Deus, aquela salva de palmas.